Mulher, se você tem mais de 40 anos, não está conseguindo perder peso, a tua barriga não diminui, e você mesmo assim vem fazendo dieta e exercício, fica comigo até o final porque eu vou trazer para você um hábito que mais emagrece depois dos 40. E como que eu cheguei nesse hábito? Todas essas mulheres que você está vendo aparecendo na tela são pacientes que passaram pelo meu protocolo, pelo meu acompanhamento e aplicaram determinadas coisas e que eu fui atrás, né, das coisas que mais fez diferença, certo? E eu cheguei num hábito que foi padrão dentro de todas as mulheres que já aplicaram e tiveram grandes resultados. Então eu quero compartilhar esse hábito aqui com você. E para não prolongar muito, que hábito é esse, Lucas? Você direto e a gente vai destrinchar esse hábito, tá? Vamos falar o que, que é, enfim. Eu denomino esse hábito de rotina alimentar. E vamos começar primeiro definindo o que, que é essa rotina alimentar. Talvez isso seja claro para você, talvez não. Mas a rotina alimentar, ela é definida pelas refeições que você vai fazer ao longo do dia, todos os dias. A definição que eu considero que faz sentido, né? Que explica o que é uma rotina alimentar. Ou seja, a rotina alimentar não é algo que talvez hoje você faça. Que é o quê? Um dia você come de um jeito, um dia você come uma quantidade de vezes ao dia, no outro dia isso já foge. Dentro do consultório é muito comum eu ver isso, né, dentro dos meus atendimentos. Mulheres que seguem uma alimentação saudável, buscam escolhas, né, ter escolhas saudáveis, mas não possuem uma rotina alimentar. Ou seja, elas não fazem aquela rotina todos os dias. E para ficar mais fácil para você entender, caso ainda não tenha ficado muito claro, eu sempre gosto de fazer analogia com o trabalho. Hoje, se você for olhar o teu trabalho, você segue uma rotina de trabalho. O que, que tem nessa rotina? Quais são os dias que você vai trabalhar? Né? Então vamos supor, você trabalha de segunda a sábado. O quanto de trabalho você faz? Ou seja, qual é a carga horária desse trabalho? Então você tem um horário para entrar, um horário para sair, que vai totalizar, sei lá, 8 horas de trabalho. E o que você vai ter que fazer nesse trabalho? Ou seja, como que é o trabalho? Então, sei lá, você é professora, então você tem lá uma carga horária de trabalho X e você tem que dar aula. Né? Então, é como você executa esse trabalho. Às vezes você é diretora, né? Às vezes você é médica, não sei qual é o trabalho que você tem, mas eu quero mostrar para você que é semelhante. E quando nós olhamos para o trabalho, eu posso perguntar para você, cara, você é fiel à sua rotina de trabalho? E você vai falar assim, Lucas, eu sou. Né? Talvez você não consiga, de repente, exercer tudo aquilo que você gostaria naquele dia. Seja porque você tem muita coisa para fazer, seja porque aconteceu um imprevisto e não deu para executar, mas é bem provável que você fale assim, cara, todos os dias que eu tenho que trabalhar, eu trabalho. E todos os dias eu cumpro o meu horário. Às vezes eu até trabalho mais do que eu deveria. Isso é muito comum também. Quando a gente fala de rotina alimentar, a primeira coisa que eu trago, né, de informação para minha paciente é que ela entenda que essa rotina de alimentação que ela vai começar a executar é tão importante quanto o trabalho. E eu começo assim porque eu preciso que ela veja a alimentação dela da mesma forma que ela vê o trabalho. Porque hoje, se você não trabalha, você não paga outras contas. Pelo menos se o teu trabalho for a tua principal fonte de renda. Né? Se você falta o trabalho, você é descontada. Isso vai comprometer o teu financeiro. E a alimentação, da mesma forma que o trabalho está para o dinheiro, a alimentação está para a saúde, para a nutrição do corpo. Então, se você tem uma rotina alimentar desalinhada, e obviamente que esse desalinhamento ele tem diversos tipos de desalinhamento. Às vezes você come saudável, mas você não segue uma rotina alimentar. Às vezes você realmente não tem uma rotina alimentar e você não tem uma boa qualidade alimentar. Ou seja, você está comendo besteira, você está comendo errado. De qualquer maneira, você vai ter um impacto no teu corpo. Você vai ter um impacto na tua saúde, você vai ter um impacto na tua qualidade de vida. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você já saia desse vídeo entendendo. A rotina alimentar, ela é como uma rotina de trabalho. Eu preciso olhar para ela como o meu trabalho, como uma coisa que vai ser fundamental. Por que deve-se fazer isso? O que está por trás, né, dessa rotina alimentar que é tão necessário e tão importante de ser seguido?
Vamos lá. Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente para mulheres acima dos 40 anos, a gente vai falar de um cenário que ele é um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Por que complexo? Porque existem algumas alterações acontecendo. Então você já sabe que depois dos 40 anos você vai tender a ter uma queda hormonal, e aí você entra lá no climatério, na pré-menopausa, depois você vai entrar na própria menopausa. Você, com a questão da queda hormonal, você vai ter uma alteração, por exemplo, lá na saúde do seu intestino, onde você vai ter a ter um processo inflamatório acontecendo, ou seja, você vai ter um intestino inflamado. Esse intestino inflamado ele vai alterar a absorção de nutrientes, você vai ficar com menos energia, você vai ter uma série de coisas acontecendo que muitas das vezes é agravada pela composição corporal que você está hoje, ou seja, pelo sobrepeso, pela obesidade. Por quê? Porque a tua alimentação, né? E essa alimentação ela pode ter vindo desorganizada, desequilibrada por vários motivos, mas essa alimentação também desorganizada vai estar impactando em todo esse cenário que você se encontra hoje, ou seja, um cenário onde você tem mais de 40 anos. Então, quando a gente olha para isso, não basta você chegar e falar assim: ah, eu vou começar uma dieta. Ah, eu vou começar sei lá, tomar um suplemento, tomar um remédio para emagrecer. Por que não adianta você fazer isso? Porque você não vai ter um resultado real. Você vai ter um resultado ilusório. E você provavelmente já viu isso. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual foi o máximo de resultado que você já teve, fazendo o quê e se você conseguiu sustentar. Bota aí. Bota assim, ó, Lucas, eu já emagreci 15 quilos fazendo dieta cetogênica, jejum, mas eu não consegui. Não sei, né? Se você conseguiu, bota. Não, mas eu consegui, eu tô mantendo. Legal. Mas se você não conseguiu, coloca, porque eu tenho certeza que grande parte das mulheres que comentarem vai dar esse depoimento. Cara, eu não consegui. Porque é normal. Porque quando você desconsidera, quando você ignora o teu cenário após os 40 anos, é certo que você não vai conseguir manter, justamente por causa dessa desorganização. Então, a rotina alimentar, eu falo que é o hábito que vai começar a criar ordem na tua vida. Ela vai começar desde o lado de fora, tá? Até dentro de você. Porque o seu organismo, não sei se você sabe, né, o seu corpo ele funciona como um relógio. O seu próprio organismo ele tem um relógio biológico, que a gente chama, né, aonde o corpo ele vai trabalhando de acordo com o momento do dia. Ele não sabe que horas são, mas ele sabe quais são os períodos do dia que você se encontra. Então, essa rotina de alimentação ela vai te propiciar essa, vamos dizer assim, essa regulação. E o que que isso vai te ajudar? A níveis práticos, vamos dizer assim, cara, muita coisa. Quando você começa a ter uma rotina alimentar, automaticamente você começa a ter um equilíbrio hormonal. Quando você passa a ter um equilíbrio hormonal, você começa a ter maior capacidade de queimar gordura. Então você passa a perder barriga, você passa a perder gordura do braço. Aquelas gorduras que mais te incomodam no seu corpo, elas são agora mais fáceis de serem eliminadas. Por quê? Porque o seu corpo agora está em equilíbrio. O seu organismo está funcionando de uma forma mais organizada. Isso acelera os resultados, principalmente na queima de gordura. Porque você também tem o quê? Um processo do metabolismo acontecendo. Ou seja, você começa a ter uma aceleração no teu metabolismo. Você começa a ter mais energia, porque a rotina alimentar vai te propiciar, obviamente, uma alimentação específica. A gente vai entrar no aspecto da alimentação. O que eu estou falando aqui só é a rotina, tá? Isso vai te dar mais nutrição, isso vai te dar mais energia e você consegue ter mais disposição no teu dia a dia. Quando a gente fala de intestino, principalmente parte de constipação, cara, eu posso dizer para você, 100%. Isso aqui é um número certo que eu estou te dando. 100% das mulheres que chegam até mim, que têm problema de constipação, mulheres desde que nasceram tinham problema de constipação, até mulheres que depois dos 40 anos passaram a ter constipação, não importa o histórico dessa mulher. Todas elas que começam a aplicar esse hábito de seguir uma rotina alimentar e automaticamente organizar a alimentação e alinhar o relógio interno do corpo, começam a ir no banheiro a partir de 20 dias, 15 dias, sem uso de laxante. Justamente por conta dessa regulação, dessa ordem que a gente cria no corpo. Mas o que? Cara, saúde melhora consideravelmente, porque se você emagrece, você perde gordura, você desinflama, obviamente a sua saúde e a qualidade de vida também melhora. Então a rotina ela vai trazer todo esse aspecto de organização, ordem,
a nível de dia a dia, tá? Eu vou te falar como que você aplica essa rotina alimentar no teu dia a dia, mesmo que você tenha uma vida corrida, e como você usufrui dela, obviamente, né? Então você entendeu o porquê é importante você aplicar essa rotina, você começar a olhar e, obviamente, priorizar isso no teu dia a dia. Pronto. Vamos falar de alimentação, tá? Então como funciona isso na prática? Vamos lá. Eu falei para você que rotina é aquilo que você vai comer ao longo do dia, né? Dentro do meu protocolo, eu defendo uma rotina de alimentação, pelo menos na primeira etapa, né, que é o início, de 5 refeições, tá? Por que 5 refeições, Lucas? Porque eu vou começar a nutrir o corpo da manhã até a noite. E, obviamente, num cenário onde você está inflamada, onde você está com sobrepeso, onde você está com metabolismo lento, onde você está toda desorganizada, a maior frequência alimentar, né, se eu tenho uma alimentação que vai fazer você tomar café da manhã, fazer um lanche, almoçar, fazer um lanche da tarde e jantar, eu tenho maior oportunidades nutricionais para você ter resultados mais rápidos. Para você desinflamar, para você desintoxicar, você tem essa oferta mais vezes ao dia. E isso, obviamente, tem um resultado super positivo. Eu sei que você pode pensar agora, e eu falo tudo isso no meu vídeo, talvez você já tenha ouvido falar nisso, tá? Mas eu preciso falar porque isso é uma barreira, um bloqueio muito comum que acontece quando alguém ouve, principalmente quem tem medo, falar de 5 refeições. Nossa, Lucas, mas eu vou engordar. Nossa, meu Deus do céu, 5 vezes. Cara, tem gente que pira com isso. E eu preciso, né, revelar que dentro dessa alimentação que a gente trabalha, nós temos um controle de quantidade. Então, quando eu estou falando de rotina, eu estou falando só da estrutura, eu estou falando só de uma organização de alimentação. Mas dentro dessa alimentação, eu vou disponibilizar uma coisa aqui para você em breve, calma, você vai estar controlando. Então é impossível você engordar. Porque se você tem um controle, você tem precisão. Então você não tem como engordar. Tá? Não foque no medo. Fica comigo que você vai entender. Beleza. Você entendeu então a importância. Então, 5 refeições. Cara, olha só, eu vou te dar até um exemplo prático agora para você entender como que isso te emagrece mais do que pode te engordar. Se hoje você faz 3 refeições por dia, você provavelmente está fazendo café, almoço e janta. Quando você chega no almoço, é bem provável que você já chegou com fome. As chances de você comer mais do que você deve são grandes, porque você está sendo influenciada pela fome. Se você não come mais no almoço, você tem chance de beliscar entre o almoço, entre o café da manhã e o almoço, certo? Isso também acontece no lanche. Quer dizer, isso também acontece no jantar. Então, se você só vai jantar à tarde, ou você belisca, ou você vai chegar em casa igual uma capivara raivosa e vai sair comendo tudo no jantar. Isso é muito comum. Muito comum. Dentro dos meus atendimentos, eu vejo isso. E aí, quando a gente faz essa organização, então eu vou pegar o exemplo aqui de que você que está me assistindo faz 3 refeições no dia. Ou então é aquela mulher que às vezes faz 3, ou às vezes faz 4, às vezes faz um lanchinho ali à tarde, mas não é muito certo. Se isso acontece, você está vivendo um desses cenários. Ou você está beliscando, ou você está comendo demais em alguma refeição do dia. Às vezes é muito comum no jantar. No momento que você aplica esse hábito de organizar a tua alimentação, seguir uma rotina alimentar, a gente acaba com isso. Obviamente, se eu acabo com isso, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Me responde. Eu estou fazendo com que você agora pare de ficar comendo aqueles excessos, seja da beliscada, seja da capivara raivosa que você estava tendo, né? Se você deixa de comer excesso, você concorda comigo que você pare de engordar? Então você está equilibrando as coisas. E se você está controlando, bom, você está no limiar onde você só vai emagrecer. Isso aqui é uma das grandes viradas que existe dentro desse hábito. Quando você organiza, essas coisas começam a desaparecer e você literalmente entra no jogo. Agora, como que a gente aplica isso? Como que você pode começar a implementar esse hábito? Primeiro passo aqui, eu vou te dar um passo só para você começar, tá? E aí eu também vou te explicar, dentro dessa orientação de como aplicar, a forma que eu faço com as pacientes, por exemplo, que têm rotina agitada. Inclusive, hoje eu estava fazendo atendimento e uma paciente falou, Lucas, aquela vitamina que você colocou para mim de manhã cedo ficou perfeito, porque eu já saio com pressa, cara, não preciso cozinhar, fazer nada, eu só boto tudo no liquidificador, tomo e já saio rápido.
Eu quero que você comece a olhar a tua alimentação agora como uma rotina. Então vamos falar das 5 refeições? Café, talvez hoje você já tome. Café da manhã. A gente vai ter um lanche, talvez esse lanche você não faça, né? O lanche da manhã. Almoço, você já faz. Lanche da tarde, talvez você faz, talvez não. E jantar, tá? Não se prenda aos rótulos. Se você quiser, a gente pode até falar de refeições, tá? Porque quando você prende a rótulos, você pode falar assim: ah, Lucas, eu não como jantar, eu não como comida à noite. E aí isso já meio pode criar um bloqueio. Não importa. Se você come lanche, né, um lanche, um sanduíche, ou seja o que for, à noite, tá tudo bem. É uma refeição. O que eu quero com você aqui é organizar a tua rotina alimentar. Então, é muito comum, então quando eu faço o atendimento, a paciente já ter o café da manhã, a paciente já ter o almoço, a paciente às vezes tem um lanche, às vezes não tem, a paciente tem esse jantar. Agora eu preciso fazer o quê? Introduzir as outras 2 refeições. Lembre-se, rotina alimentar é aquilo que eu faço todos os dias. Igual. Todos os dias eu tenho que fazer as 5 refeições. Se para eu fazer isso, né, se é algo que eu preciso fazer, você concorda comigo que então eu tenho que tornar isso fácil de ser feito. Não adianta eu falar para você, por exemplo, aqui de manhã, no lanche da manhã, fazer algo, comer um alimento que você não vai dar conta de fazer. Então, a gente precisa olhar isso com praticidade. Como que eu faço isso? Simples. Cara, o que você consegue fazer? Você consegue comer uma fruta? Você consegue levar uma fruta para o trabalho aqui no lanche da manhã? Comer a fruta ali em torno de 9 horas? Só um exemplo de horário para você entender a dinâmica que eu faço com a paciente na consulta. A paciente geralmente fala: Lucas, consigo. Tranquilo. Beleza, então vamos colocar uma fruta. Porque, mulher, entenda uma coisa. Só um parêntese aqui. Inicialmente, você não tem que fazer tudo mil maravilhas. O início, a primeira etapa do processo é você começar a organizar a tua alimentação. E automaticamente, quando você organiza a tua alimentação, tu vai ter que organizar a tua rotina. A tua rotina do dia a dia. Você vai se adaptando a um novo modelo de alimentação. Porque, veja, você vai ter que fazer isso todos os dias. E isso aqui já é um grande trabalho. Porque você vai ter que, de alguma forma, agora, né, focar a sua atenção, focar a sua energia também em estar se alimentando de uma forma padronizada todos os dias, fazendo as refeições. Então aqui eu já boto assim: ah, Lucas, consigo, beleza. Almoço você já está fazendo. Lanche da tarde. O que, que faz você fazer o lanche da tarde um dia e o lanche da tarde depois você não faz? O que, que leva você a ter essa instabilidade? E aí, obviamente, aqui a gente vai ter diversos tipos de justificativas. Desde que vergonha na cara, falta de vergonha na cara, às vezes é uma questão de rotina muito corrida, não tem tempo, não consegue. Como eu falei, eu preciso fazer isso. Esse lanche da tarde ele tem que acontecer. E obviamente que eu não preciso me engessar num tipo. Existem várias possibilidades. Então aqui, da possibilidade mais mega ultra prática até a mais complexa. Hoje em dia a gente tem aqueles wheyzinho pronto, né? Iopro, Iorgos, enfim, esses iogurtes. Aquilo é o mais prático de todos. Cara, aquilo você não precisa tomar gelado. Você pode comprar, botar na bolsa e é uma forma. Outra forma, fruta. Também muito prático. Outra forma, oleaginosas. Por exemplo, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, uma porção daquela. Tipos de lanche. Lanches práticos. Não são lanches que vão te dar muita saciedade, mas pelo menos você não vai ficar sem comer. Isso aqui mata 99,9% dos problemas de falta de tempo. Depois a gente já entra numa opção de lanche que ainda assim é prático, mas exige um pouco mais de tempo, que é o quê? Por exemplo, um sanduíche. Eu gosto muito de passar um sanduíche natural para paciente, que é o quê? Pão, frango desfiado, e aí a paciente que pode, né, ter laticínios, a gente faz ali um creme de ricota, um requeijão, faz aquele patezinho, ou então pode ser atum, e a gente utiliza isso como um lanche. Tem paciente que já não pode comer laticínios, então a gente faz uma mistura com azeite, ervas finas, enfim, é uma possibilidade. Outra opção que eu gosto muito de passar é a famosa panqueca, né? Para quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito dessa refeição. Inclusive lá no meu Instagram tem receita dessa panqueca, tanto a panqueca doce quanto a panqueca salgada, né? O pãozinho de aveia salgada e tem a panqueca de banana com aveia doce que eu me amarro. São possibilidades. Tem uma outra também que eu gosto muito, inclusive hoje eu comi. Eu gosto de trazer quando eu faço atendimento presencial, que é a crepioca. Você pega a tapioca, mistura com os ovos,
Pronto, joga na frigideira, cara, vira tipo um pão de queijo, né? Obviamente não tem um queijo, mas fica tipo um pão de queijo em formato de panqueca. Enfim, são várias possibilidades. Estou te dando aqui exemplos para você entender a dinâmica que você pode incluir e possibilidades de você também pensar e ver qual se adapta a você. Essa refeição aqui, ela obviamente você vai ter que fazer de manhã para levar, se você passa o dia no trabalho. Então hoje, por exemplo, ó, vou até te mostrar. Hoje eu trouxe duas. Eu trouxe o meu lanche da manhã, que eu cheguei aqui cedo no consultório, e o meu almoço, que inclusive eu vou comer agora depois que eu gravar esse vídeo. Pronto. Eu já me organizei que eu vou fazer o lanche em casa, então eu só trouxe essas duas. Se eu fosse ficar aqui até mais tarde, eu traria o meu lanche, ou também poderia comprar um YoPro, como eu usei de exemplo, enfim, são possibilidades, tá? E veja como é interessante, quando você traz essa rotina alimentar para o teu dia, as coisas elas começam a ficar voltadas para isso. Então, como eu trouxe agora de exemplo, eu não trouxe meu lanche da tarde, porque eu já sabia que eu não iria ficar aqui até mais tarde. Mas se precisasse, eu já tenho possibilidades. Então aqui embaixo tem uma farmácia que vende YoPro, tem lanchonetes aqui que vende sanduíche natural. Tudo já é pensado, porque a tua cabeça agora ela está focada também em seguir, eu preciso seguir essa rotina. É igual ao trabalho. Se você está cansada, ou se você vai sair num domingo, mas você sabe que segunda-feira você trabalha, você vai se organizando e vai, de forma consciente, tendo comportamentos, tomando decisões que você sabe que vai comprometer ou não o outro dia de trabalho. E você assume essa responsabilidade e está tudo certo. E depois a gente entra no jantar. O jantar, como eu falei, não é uma refeição que obrigatoriamente você tem que comer comida. Então tem paciente que fala, Lucas, eu não gosto de comer comida, a gente opta por lanche, aí a gente faz toda a modificação. E tem paciente que gosta de comer comida, a gente faz adaptação para comida, não tem problema. O que eu quero que você saia desse vídeo é criar esse hábito de fazer as refeições, ou seja, de seguir uma rotina todos os dias. Isso que eu estou falando para você é só a estrutura. Agora, você vai ter que implementar. Porque não adianta você fazer por 2 dias. Você vai ter que fazer todos os dias. Por isso que essa estrutura ela precisa ser muito adaptada para você. Pensada nesses critérios específicos do teu dia a dia. Às vezes você não consegue, né, ter tempo para poder, por exemplo, comer um sanduíche. Então tem pacientes que eu já atendi que falam assim, Lucas, por exemplo, antes da manhã, nesse horário que você me passou, eu estou no trabalho, eu estou trabalhando, eu estou manuseando coisas. Como que a gente lida? Aí eu falo, cara, você consegue botar uma fruta lá no teu local de trabalho e comer? Tem umas que falam que sim, tem outras que falam que não. E aí a gente vai fazendo toda a adaptação. Eu vou criando, né, possibilidades. E aí você pode pensar agora, mas Lucas, caramba, é necessário, cara, fazer isso? Pô, nesse exemplo aí dessa pessoa que tá trabalhando ali, ela tem que realmente parar para comer? E eu vou ter que te falar que sim. Sabe por quê? Sabe o teu trabalho? O exemplo do trabalho? Se você não for trabalhar, você é descontada, né? E obviamente que se você não for trabalhar por um problema de saúde, você vai ter que mostrar, você vai ter que comprovar. Então, é claro que vai ter momentos e vai ter situações que vão ser problemas de saúde que você não vai conseguir comer. Só que essas coisas elas não acontecem todos os dias. Então existe uma grande diferença de quando você começa a não fazer por um processo de autossabotagem, por um processo que você não está dando atenção para a tua alimentação, que você está deixando a tua alimentação de lado e não colocando ela como uma prioridade, e vai ter situações que realmente você, cara, surge imprevisto. Eu esqueci, azedou a comida, eu não, enfim. E aí você não vai fazer aquele dia, tá tudo bem. Mas nos outros dias, ou na sua grande maioria das vezes, você vai estar fazendo. E essa alimentação que você deixa de fazer, ela é igual um efeito dominó. Eu sempre falo isso para os pacientes. Quando você deixa de fazer uma refeição, você está agora dando um toque num dominó que ele vai refletir no segundo, que vai refletir no terceiro, no quarto. E isso, no caso, vai afetar a tua rotina. Então, no almoço, você chega com mais fome. Supondo que você se aguente e não coma mais no seu almoço, não tem problema. O seu corpo ele ainda está em carência daquela refeição que você não fez. Então você almoçou, mas pode ser que você sinta a fome mais cedo. Então no teu lanche da tarde, quando você chegue, você já está com mais fome ainda. Ou então vamos supor que você não tem problema com fome. Já atendi paciente e fala assim, Lucas, eu não sinto fome. Meu problema não é fome. Beleza, mas é nutricional. Então no final do dia você vai estar num déficit de nutriente. E se você vai agregando isso,
Porque foi o que eu falei, o problema não é no micro, num dia específico. É quando você olha para isso de uma forma normalizada, ou seja, você normaliza, não tem problema não. É só uma fruta, é só isso aqui, você normaliza, acha que isso não é nada demais. Obviamente, se você normaliza e você olha desse jeito, você vai fazendo isso repetidas vezes ao longo do mês. Então, quando você agrega isso, você vai ter realmente uma desnutrição maior. E no final do mês isso impacta no teu metabolismo, isso impacta no teu processo de emagrecimento. Então a rotina alimentar é igual a rotina de trabalho, é literalmente isso. Cara, você tem que começar a olhar para a tua alimentação agora como você olha para o seu trabalho. E obviamente quando você começa a seguir isso, como eu falei, você muda o teu metabolismo, o hormônio, uma série de coisas começa a mudar e você viu resultados de pacientes fantásticos porque elas começaram a olhar e implementar esse hábito da forma que eu estou fazendo para você. Se você quiser ter toda essa alimentação organizada, bem planejada, com os alimentos que você precisa comer, as combinações certas para você começar a desinflamar, as quantidades certas para você começar a queimar gordura, eu vou deixar aqui o meu cardápio Desinflama. É o primeiro passo que as minhas pacientes dão para começar a organizar a alimentação delas, para começar a ter os primeiros resultados nos aspectos de emagrecimento, saúde intestinal, processo de desinflamação, num preço super especial. R$ 44,00 você garante esse cardápio, você vai ter acesso a todas essas coisas que eu falei para você, de uma forma, obviamente, um investimento baixo, e se você seguir, cara, você vai ter um resultado que você vai ficar assim, ó, meu Deus do céu, por que eu não comecei a fazer isso antes? É só você garantir, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curta para eu saber, comenta aqui, me fale hoje qual é a sua maior dificuldade no emagrecimento. Comenta aí, porque eu vou fazer um vídeo para cada problema que vocês trouxerem, cada dificuldade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que isso me ajuda a crescer esse canal e compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos que não está conseguindo emagrecer, que eu tenho certeza que vai ajudar ela também. Combinado? Mulher, obrigado pela sua participação. Te vejo no próximo vídeo.